Opa, estamos aqui de novo, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos aqui contra a vontade dos religiosos, né? Com suas maldições, né? E ameaças, sabe? Na realidade, o crente gostaria muito de me derrubar. Não derruba coisa nenhuma, sabe? Derruba porra nenhuma. Eu já avisei. Estarei aqui batendo de frente contra esse sistema religioso enquanto vida eu tiver, tá? Tentar ajudar as pessoas. Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero mandar um grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres, pensadores e inscritos que acompanham o meu trabalho. Um forte abraço a todos os canais ateístas que estão na linha de frente do combate ao sistema religioso. Quando eu falo combate ao sistema religioso, combate é sistema de crenças, não é contra pessoas, né? Desde os primórdios da humanidade, onde essas crenças, né? Ali criada pelo esperto, onde impera a ignorância, tem sempre o esperto. O esperto cria uma divindade, né? Diz-se colocar ali como mensageiro dessa divindade, office boy dessa divindade, só ele consegue falar, e aí leva uma multidão de ignorantes com ele. E assim se repassa e assim são criadas as religiões. Tá? Assim foram criados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses revelados ao redor da Terra, desde os primórdios da humanidade. Estamos aqui para desfazer, desmentir toda essa farsa e libertar as pessoas de toda essa escravidão religiosa. O fato, por exemplo, de falar mais do cristianismo é que vivemos em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, né? Trazido aqui para o Brasil, embaixo de homens, de navios, né? Uma divindade que não é capaz de se locomover por si só. E aí pede que você, né, leve a palavra de Deus. Essa palavra era levada ao fio da espada, viu? Diga-se de passagem, as inquisições, né? Aquilo que eu falo, as três piores religiões da face da Terra, judaísmo, cristianismo e islã, né? Se matam até hoje por uma tal de uma terra prometida, mas vivem em expansão, sempre viveram desde o começo, invadindo terras um do outro, eles próprios se matando, entrando em outras terras, de outros povos, de outras civilizações, matando, roubando, pilhando, destruindo. Né? Assim que foi criada essa religião, aquele povo hebreu, no meio do deserto, que parava de tenda em tenda como nômades, né? A divindade que eles criam, uma divindade ali no meio do deserto, que nunca deu um comprimido de cibalena, mas denominou de Senhor dos Exércitos, apenas para, com inveja, né, ter o pretexto para entrar em outras terras para matar, roubar, pilhar e destruir, levar como escravos sexuais apenas as criancinhas. Uma divindade que teria criado tudo e todos, agora, né, escolhe um povo, faz uma aliança com o povo para matar todo o resto da humanidade. Essa, na minha opinião, são as três piores religiões da face da Terra que esse povo deu origem. Judaísmo, cristianismo e islã, né? De todas as religiões. Tá? Não vou me alongar muito hoje não, pessoal. Vamos falar do cristianismo. Tá chegando aí o tal do Natal aí, 25 de dezembro, a comemoração do Popstar da Galileia, adorado pelos cristãos aí, que não sabe bosta nenhuma dessa divindade de merda, sabe, inventada, criada pelos romanos. Divindade que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja desde criancinha, agora passa uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa face e o pior, passa essa herança maldita de gerações e gerações. Né? Estamos aqui para libertar, para ajudar. Falamos mais do cristianismo pela razão exatamente de estar em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo. Tá? Ao fio da espada, na marra, né? Pelo amor ou pela dor, como o crente diz. Né? Então, falando dessa divindade, chegando 25 de dezembro aí, a adoração a essa divindade aí, toda porcaria, todas essas festas religiosas de bosta, né? O Brasil altamente religioso, santa pra lá, santa pra cá, tudo escondido agora, ninguém pode mais nem ir pra igreja, porque um vírusinho acabou com todo o poder dessas divindades de bosta, que nunca tiveram divindade, né? Nunca tiveram poder pra bosta nenhuma, né? Essa é a grande verdade. Então, o 25 de dezembro, só para explicar rapidamente, gente, eu vou falar hoje dos 35 milagres do tal do Jesus Cristo. Tô acelerando aqui para ver se dá tempo, sabe? Eu vou falar dos 35 milagres do tal Jesus Cristo, citado lá na Bíblia, no livro de João. Tá? Agora, o 25 de dezembro é o solstício, cara. Era o renascimento do sol, né? Lá no solstício, quando o sol renasce e traz a vida à terra. O sol sempre foi a divindade mais adorada pelos antigos. E aí personificaram essa divindade e deram várias caras para eles. Por exemplo, muito antes do tal de Jesus Cristo existiam Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz e muitos outros deuses solares. Por exemplo, o cristianismo adquiriu do mitraísmo muita coisa, porque a maioria dos soldados romanos eram seguidores de Mitra. Né? Mitra matou o touro, bebeu o sangue e comeu a carne. Ali a ceia, a Santa Ceia mitraica, né? A Eucaristia chamada por vocês. Sabe? E tudo isso, né, o cristianismo absorveu como uma coxa de retalho e criou o cristianismo. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Foi apenas uma jogada do Império Romano para que os judeus, na guerra judaica, na revolta judaica, seguissem o Império Romano. Colocaram até a Trindade para dizer que o Deus criado agora pelos romanos era o Deus do Antigo Testamento que não colou para os judeus. Né? É tanto que os maiores historiadores da época, suposta época, Anno Domini, criado e inventado por eles também, né, que seria nascido o tal de Jesus Cristo, viveram ali historiadores na época que nada narram sobre esse tal de Jesus Cristo. O interessante é que existem livros, né, de Platão, por exemplo, e vários outros historiadores muito mais antigos do que o Jesus,
E tá lá o livro. E de Jesus, bosta nenhuma, nada. Porque é criação, invenção dos romanos, assim como todas as religiões. Tá? Gente, vamos, sem me alongar muito aqui, vamos direto ao vídeo. Quero dizer antes que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um instigador de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muita mentira, muita barbaridade, sabe? O Deus que, criado por esse povo, misântropo, né? Teria criado tudo e todos, mas agora escolhe um povo, né? Perdoa tudo, mas depois se arrepende de ter criado o homem, né? Aí mata, aí de quebra leva os animais. Um Deus, se tivesse existido, seria vaidoso, né? E muito egoísta, né? Perdoa tudo, só não perdoa que não o siga. É para morrer se não o seguir. O crente acredita na Bíblia, nas fantasias bíblicas, por exemplo, como cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, árvore fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, né? Pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, gigantes que tinham na Bíblia, né? Os Néfilins e também a Virgem Mary. A Virgem Mary que casada deu à luz o seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha na loucura que é o cristianismo. Vamos ao vídeo, né? Para ver se eu consigo aqui explicar para vocês, detalhar os 35 milagres descritos na Bíblia, que na realidade, se você observar bem, né, não eram nem 35, porque a mim parece ser repetitivo. Eles repetem, o tal de Jesus Cristo gostava muito de curar cego, surdo, mudo, né, aleijado e leproso, e ressuscitar gente. Mas só é o que tem. Você não vê Jesus na Bíblia, né, fazendo crescer o braço de alguém, né, de um amputado, por exemplo. Você não vê ele curando câncer, você não vê ele curando a diabetes. Ele sequer teve a capacidade de descobrir que doença é essa, né? E várias outras doenças da humanidade, né? Mas vamos ao vídeo, gente. Primeiramente, os milagres do tal de Jesus Cristo que marcaram, né, os cristãos, né, a humanidade cristã, né, antes dele, nem depois dele, se ouviu falar de alguém tão poderoso. Se bem que nas mitologias, que eles chamam de mitologia agora, já existia, né? Zeus, por exemplo, se transformou num cisne para transar com a Leda, né? Zeus, imagina isso aí, né? O pombo tarado e Zeus também se transforma numa ave, de onde vem os plágios, né? Mas ali as divindades muito mais antigas tinham todos eles superpoderes. E aí Jesus agora é o popstar, né? Agora ele tem os superpoderes, né? Poderes de X-Men, né? Jesus, né? Vamos lá, pessoal. Os feitos do tal do Jesus Cristo são extraordinários. Na realidade, isso tudo movido, manipulado pela tal da fé. Mas o que porra é fé, afinal de contas? Que merda é essa que você não consegue, né, apalpar? Fé, né? A fé, o religioso diz que tem que ter fé, né? Mas como é que é avaliada a tal da fé? O religioso dá a falácia, né? Diz que dependendo do grau de sua fé, você é curado ou não. Isto não é o que tem na Bíblia, tá? Isso não existe na Bíblia. Por exemplo, se você pegar em João capítulo 14, versículo 12, ele diz, digo-vos a verdade, aquele que crê fará coisas ainda maiores das que eu faço. Fará coisas ainda maiores porque eu estou indo para o Pai, né? E farei tudo o que pedirdes em meu nome. Tudo. Né? Ele diz que fará tudo, basta você crer. Aí o religioso, o mala religioso, ele vai sempre te culpar se você não conseguir seus objetivos. Mas o problema disso está aí, cara. Né? São bilhões de seres humanos, né? Cristãos, né? Só cristãos no planeta Terra, são 2,3 bilhões de cristãos, né? Que todos os dias, né, pedem e buscam pelos seus objetivos e não alcançam. Essas pessoas não têm fé, né? Vai jogar a culpa nelas, né? Gente, ninguém precisa de fé. O crente diz que, você tem que acreditar. O A existe, por isso Deus existe. O A existe. Olha aqui, o A existe. Ó. Eu posso provar que o A existe. É fato. Né? A gravidade existe. Olha aqui, ó. A gravidade, ó. De fato existe a gravidade. Você não pode ver, mas existe. A energia elétrica existe. Mete o dedo na tomada com a tomada ligada para tu ver. Mas se você não vê a lâmpada ligada, vê a corrente lá, passando lá, coloca o dedo para tu ver. Hein? Coloca o dedo lá no fio. Aí tu vai ver que a energia elétrica existe, de fato, né? Ela existe. Enquanto tua divindade é só na imaginação. Então, pessoal, voltando aqui, vamos aos milagres desse Jesus, né? Neste vídeo, nesse estudo desse vídeo, eu vou listar os 35 milagres do tal de Jesus Cristo na Bíblia, né? Citados na Bíblia, entrando no hospício para falar com o louco, né? E mostrar quais seriam os objetivos, né, desses milagres. Vamos ver se dá, cara. Eu vou, o mais rápido possível aqui.
Esses milagres são relatados primeiramente em João capítulo 21 e 25, do capítulo 21 ao 25. O objetivo desses milagres seria para o tal do Jesus mostrar, né, para a humanidade que ele realmente era o Filho de Deus, o unigênito, né, e além disso revelar para os seres humanos, né, a bondade dessa divindade, né, por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus. O Deus Pai produziria a fé nas pessoas. Você pode ver isso em João capítulo 4, versículo 48, né? Diz o seguinte, João 4, 48. Então Jesus lhe disse, se não virdes os sinais em milagres, não crereis. Né? Se você não vê os sinais do Popstar, em milagre não acreditará. Realmente, cara, a gente tem que ter, ele próprio está dizendo aqui que tem que ver. Ele próprio está dizendo, porque ele condena aqui, porque ele depois diz que tem que ter fé, né? Mas vamos em frente. Primeiro milagre. Transformar água em vinho, né? João capítulo 2, versículo 7 ao 11. Então, transformar água em vinho, Jesus é um puto de um cachaceiro. Eu vou provar você logo, logo. Veja só, mas vamos ao milagre, né? O primeiro milagre de Jesus foi registrado em uma festa de casamento realizada em Canaã de Galileia, onde sua mãe, a tal da Virgem Mary, né, que casou inclusive com 12 anos de idade, né? Em algumas histórias, outra, né, ela teria, né, tido um caso com um centurião, né, que a pegou, né, virgem dentro do templo. Então Maria havia sido convidada. Devemos ter em mente, o que se sabe em mente, né, que em festa de casamento nessa época, pela cultura deles, essas festas duravam dias, né? Após chegar Maria, José e seus irmãos, saiu uma trágica notícia que o vinho havia acabado. Seria como nos dias de hoje, né? Se tivesse acabado o doce, o salgado, o refrigerante, seria uma grande catástrofe. Acabou a festa, né? Porque lá, esse era um povo que bebia muito vinho, e eu vou provar isso aqui, aguarde, tá? Então Maria foi até o tal de Jesus Cristo e pediu que o Jesus obrasse seus poderes sobrenaturais. O tal de Jesus chama o mestre de cerimônia da época e mandou que ele enchesse de águas as talhas usadas pelos judeus para a purificação. Feito isso, Jesus ordenou que a água, já transformada agora em vinho, fosse servida ao chefe cerimonial. Né? Ao provar, o chefe cerimonial provar o vinho, ele ficou surpreendido com aquele vinho tão saboroso e sem saber qual a origem do vinho, foi até o noivo para elogiá-lo, né, muitíssimo. Porque isso era um costume da época, né? Servir o melhor vinho primeiro e depois, né, que estivessem fartos, embriagados, bêbados, não sentiam mais nada. Então aí você serve um vinho de qualidade inferior. Então Jesus fez um vinho, alta qualidade, né? Claro, o cara bebia pra caramba. Jesus é um puto de um cachaceiro. Mateus 11, 19. Então chega o Filho do Homem, diz o seguinte o texto, então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo e dizendo, aí dizem, né? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Né? A observação que se faz nesse texto é que Jesus era um hippie cachaceiro do deserto. Além de cachaceiro, ele era um grande desordeiro que era amigo exatamente de pecadores. Não é? Ao segundo milagre agora, nós vamos à cura do filho do oficial. Isso está em João capítulo 4, 46. Diz o seguinte, o segundo milagre, né? Do tal do Jesus zumbi líder, né? Jesus era um zumbi líder, né? Estava sempre ressuscitando seus zumbis. O segundo milagre de Jesus foi realizado na mesma cidade do primeiro, mas desta vez, Canaã não viu o Senhor transformar água em vinho, mas com apenas uma palavra restaurar a saúde do filho do oficial do rei. Prontamente o filho, né, de Deus declarou que o menino continuaria vivo e ordenou que o oficial podia voltar para casa e seguir sua vida normalmente porque o seu filho estava bem ressuscitado. Né? Que nós concluímos desse texto. Mateus capítulo 27, 50 ao 53. Jesus era o líder exatamente dos zumbis. Né? O zumbi que é o crente de hoje. Né? E Jesus, clamando outra vez, rendeu o Espírito, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, né? E tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos dormiam, foram ressuscitados. O que há de se observar nesse texto é que o líder dos zumbis, quando voltou à vida, ressuscitou com ele vários outros zumbis. Estes mortos-vivos hoje são chamados de crentes cristãos. Bem, vamos ao terceiro milagre. A cura do paralítico de Betesda. João capítulo 5, versículo 1.
né? Jesus, o boçal, só cura quem ele quer. Em Betesda, era um aglomerado de pessoas doentes, inválidas. Aglomerado de pessoas doentes, inválidas. Algo muito semelhante, né, com um monte de zumbis de The Walking Dead. Que na realidade, os crentes são isso, né? The Walking Dead. Então era um monte de doentes inválidos. Mas olha o que acontece. Por que estavam lá? Vamos lá. O motivo era, de tanta gente lá junta, era um anjo de Deus, que descia no tanque de Betesda e que curava o primeiro, só um, que caísse na água. Daí podemos imaginar o tumulto, né? Empurra, tapa, xingamentos, né? Todo esse tumulto aí para uma pessoa ser curada, porque o filho da puta do Deus mandava um anjo, de tempos em tempos, fazia fila ali para esperar esse anjo chegar a balançar a água para um só ser curado. Veja que filho da puta, né? Então vamos lá. Curioso é notar que o Senhor Jesus se dirige, em especial, a uma pessoa, né? Para ela, e falou, né? Falou com outra pessoa, não falou com outra pessoa, só falou com ela. Se aproximou de um homem, um senhor que estava deitado em uma maca, né? Jesus conversa com ele, observe que ele conversou, né? Conversa com ele e descobre que há 38 anos, olha Jesus como é burro, hein? 38 anos ele espera por sua cura, mas ninguém nunca o ajudou, ninguém nunca pegou o aleijado e jogou dentro do tanque lá para ele sair nadando, andando, né? Ele, por outro lado, nunca desistiu. Intrigado com isso, o popstar da Galileia, intrigado com isso, Jesus pergunta se ele quer ser curado. O homem responde que sim. O cara conversou com o cara, viu que o cara está esperando há 38 anos para ser curado, ainda pergunta. Mas a burrice de Jesus não para por aí não. Vamos lá, gente. A partir disso, o Filho de Deus ordenou imediatamente ao homem que há quase 4 décadas esperava, né, por sua cura, pelo milagre, que voltasse a andar, e o homem voltou a andar. Agora, o filho da puta, veja que o texto diz que haviam muitas pessoas, uma multidão de inválidos. Jesus escolheu só um para curar, porra. Assim como o filho da puta do pai dele, que só cura um. De tempos em tempos, ele só curou um. Somente para quê? Para aparecer. Para serem os popstar, os adorados. Porque o filho da puta não curou todo mundo, tava todo mundo desesperado ali para ser curado. Vamos em frente, gente. Quarto milagre desse popstar, né? A primeira pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, versículo 1. Então vamos lá. Jesus, o jockey de jegue e ladrão, né? Porque roubou o jumento para entrar lá em Jerusalém, né? Ele tinha um GPS de peixe. Como assim, Paulo? Ele tinha um GPS de peixe, né? Veja só. Eles tentaram, fizeram de tudo que sabiam os pescadores, os apóstolos, mas nada deu certo. Não estavam nem prestes, né, nem prestando muita atenção lá na praia, na multidão que estava na praia, até que alguém, né, fez um pedido inusitado. Você pode afastar um pouco o barco da margem, por favor? Era o popstar. A obediência deu frutos. Pouco tempo depois de parar onde Jesus havia indicado, onde ele indicou, eles pegaram, né, uma quantidade extraordinária de peixe. Observe você que não foram os peixes que pularam dentro da rede ou pularam dentro do barco, né? Jesus indicou o local onde estava o cardume. Isso qualquer pescador experiente faz. Mas só porque ele era o popstar da Galileia, ele tinha um GPS e indicou onde estavam lá os peixes. O cara foi lá, jogou a rede lá e pegou. É óbvio, né? Se ele fosse popstar mesmo, os peixes pulavam dentro do barco, né? É poderoso, caralho. Ele não andou sobre água. Vamos lá. Quinto, né? Há de se observar que a partir daqui os milagres começam a se repetir, tá? O quinto, Jesus, assim como os pastores, sempre está encontrando com seus amiguinhos demônios dentro das igrejas, né? A libertação do endemoniado, Marcos capítulo 1, versículo 23. Sabemos que Jesus transformou água em vinho, cura enfermos e também é mão de pescaria, mas o próximo desafio é assustador. Eles estavam em uma sinagoga, ele e os apóstolos deles, né, um lugar de culto e adoração à divindade. Eu não sei por que a sinagoga seria a divindade ali, moraria ali, porque ele próprio diz em Atos capítulo 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homem. É contraditório esse filho da puta de Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou, um homem endemoniado esbravejou contra ele. Né? Em suas palavras, o demônio dizia conhecê-lo, né, e saber o propósito de sua vinda. Olha aí, o demônio já conhecia o cara, né? Tá ligado, né? Jesus que deu origem a essas porra todas desses demônios dentro das igrejas. Né? Os olhos arregalados de todos os que puderam ver, quando sem responder ao Espírito, o Senhor, com apenas uma ordem, o mandou calar a boca e deixar aquele homem em paz. Né? E assim aconteceu. Jesus está sempre curando, né,
Só besteira. Demoniado, cego, surdo, mudo, coxo. Mas não passa disso. E se repete sempre a mesma merda. Ninguém veio curar outra coisa, né? Mal de Alzheimer, por exemplo. Vamos lá. E nunca deixou nenhum tipo de remédio. A fama do popstar da Galileia, né, começou a se espalhar, mas não é... Na Galileia, ninguém nunca falou e escreveu alguma coisa sobre esse cara. Só dentro da Bíblia, cara. Sexto milagre, a cura da sogra de Pedro, Mateus 8,14. Jesus, a origem dos charlatões. Por que Jesus é a origem dos charlatões? Vamos ao texto, né? Ao chegar na casa de Simão Pedro, o Senhor percebe que a sogra de Pedro está doente. Imediatamente segura sua mão, né? E a mulher volta, a saúde da mulher volta a ser restaurada, né? Ele diz aqui em Marcos capítulo 9, 23, e disse o Senhor Jesus, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas só uma observação, pastores e padres só curam dentro das igrejas, né? O que acontece, né, com a fé, quando você vê em João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que eu faço, né? Saem de dentro dos tempos para ir lá no hospital de trauma, no hospital de câncer, câncer infantil, curar, colocar a mão lá e curar? Não, mas ele deu o poder para vocês, não é? Charlatões. Mas vamos em frente, pessoal. 6, vamos para o sétimo milagre aqui desse popstar. A purificação do leproso, né? Esse é um dos que eu gosto, né? Mateus capítulo 8, 2. Capítulo 8, versículo 2. Né? Jesus, um médico egoísta que cura, mas não deixa o remédio, né? Ele diz em Lucas capítulo 8, 50, Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu dizendo, não temas, crê somente e serás salvo. Salvo de quê? Só se for dele, né? Ele criou um inferno para ele mesmo. Então vamos lá, pessoal. Aqui diz o milagre, né, da purificação do leproso. O sétimo milagre feito pelo tal do Jesus Cristo é um dos meus favoritos. O leproso que se aproxima dele na rua. Não podia estar ali pela lei de purificação judaica. Ele devia estar em uma quarentena ou em algum lugar, alguma cidade, alguma colônia, longe dali, né? O fato é que ele havia ouvido falar do tal dos milagres de Jesus. Isso fica claro em suas palavras. Contudo, há uma insegurança em seu coração. Ele não tem certeza se Jesus quer curá-lo. Em seguida, o Filho de Deus, contrariando tudo e todos, toca o leproso. Né? Depois disso, ele fala, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Porra, caralho. Então, porra, Jesus, tu devia deixar pelo menos a tua digital para o povo, né, tocar lá e ficar curado, mas não deixou nenhum remédio, cara. Porra, é sacanagem, velho. Só para aparecer, velho. Só quem teve chance disso aí tu diz depois, não, todo que crê em meu nome farão coisas ainda maiores. Né? Mas ninguém vê os líderes que tu deixou fazendo, cara. O foda é isso. Os caras, a única coisa que faz é extorquir, pô. Vamos a mais. Oitavo milagre, a cura do paralítico, Mateus 9, 2. O oitavo milagre é o resultado de um esforço conjunto. Né? 4 amigos carregaram o paralítico até a casa em que estava ensinando. O tal de Jesus estava ensinando. Mas por causa da aglomeração da multidão, não havia a possibilidade de entrar pelas portas nem pela janela. Mas isso não foi um empecilho suficiente para eles. Eles, né, os amigos do aleijado, né, foram lá, pegaram o aleijado e levaram para onde? Para o teto. A escritura, a fantasiosa, revela que a fé daqueles homens foi notada pelo Senhor, que liberou uma palavra de perdão dos pecados do paralítico, né? Eles levaram o cara até o telhado, desceram pelo telhado para Jesus o salvar. Ao que tudo indica, diz a Bíblia, sua enfermidade estava diretamente ligada ao erro em sua vida, mas Deus conhece você no ventre de tua mátria. Tendo ouvido as palavras de Jesus, os religiosos da época de plantão ficaram extremamente ofendidos, pois para eles apenas Deus poderia ter essa autoridade de curar. Jesus lendo os pensamentos, e você precisa orar, assim como Deus é onisciente, mas você precisa orar. Jesus lendo os pensamentos deles, dos religiosos, né, ao estilo do professor Xavier de X-Men, sabe, repreende publicamente suas intenções e ordena que o paralítico volte a andar. Levanta-te e anda, crente retardado. Nono milagre, Jesus cura a mão ressecada, né? Torta, toda torta, tipo de placebo. The walking sedo, dead. Né? Mateus capítulo 12, versículo 9. Ao passo que a popularidade de Jesus Cristo, o popstar da Galileia, crescia, né? Surgiu também a oposição das autoridades religiosas. O seu nono milagre é operado em uma sinagoga, provavelmente em uma bela manhã de sábado, né?
Que o sábado era dedicado à divindade, né, deles, né? Yahvé, o todo-poderoso carrasco de bosta, né? Irritados com o estilo de vida do popstar da Galileia, né? O tal de Jesus Cristo, os fariseus questionaram se ele podia curar no sábado. O mestre da Galileia respondeu com outro questionamento, né? Ele perguntou se os animais que eles tinham caindo em um buraco no sábado receberiam, né, só receberiam sua ajuda no domingo ou receberiam naquele mesmo dia, né? Essa foi a indagação de Jesus Cristo. Tu acha que esse povo estava ligando com animal, cara? Esse povo aqui sacrificava animais para a divindade deles, banhava o altar com sangue, né? Sabendo que não tinha resposta, o Senhor declarou que a vida humana é muito mais valiosa do que a dos animais. Oh, que coisa, né? Oh, parabéns para o popstar, né? Pedindo que o homem estendesse a mão, Jesus o curou diante de todos. Porque deveria curar todos, na realidade, Jesus. Você deveria curar todos. Você só veio para aparecer, porra. E causar dissensão na humanidade. Você próprio disse, seu safado. Né? Mateus 10:34. Quem ama o pai mais do que a mim, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Colocou o filho contra o pai, a filha contra a mãe. Ele continua dizendo em Mateus 10:34. Não podia que vir trazer paz, vir trazer fogo, guerra e espada. Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O que foi que tu foi fazer de bom aqui, filho de uma égua? Nenhuma religião vai trazer nada de bom, não, gente. Só divide os seres humanos. Vamos lá. O 10º milagre, a cura do criado do centurião, Mateus 8:5. Aconteceu que muitos líderes judeus foram a Jesus e pediram que um pedido do centurião romano, né, com o objetivo de suplicar a cura para um dos seus servos. Né? O centurião mandou alguém lá para pedir a cura para um dos servos dele. Convencido Jesus, o Senhor seguiu em direção à casa do centurião. No meio do caminho, ele foi parado por um grupo de amigos, né, do centurião romano, com uma mensagem intrigante e surpreendente. Né? Em suas palavras, o centurião disse a Jesus que não era digno de recebê-lo. Olha que papo furado do caralho, ele não queria ir lá na casa dele. Né? E suplicou que ele enviasse uma palavra e o seu servo seria curado. Ao ouvir a mensagem enviada pelo centurião, Jesus ficou impressionado, mas ele não lê a mente dos outros, ele ainda andou pra cacete, porque ele deveria adivinhar de lá de onde ele estava que o cara ia falar isso. Ele estava lendo a mente do povo, né? Prevendo tudo. Eita caramba! Jesus ficou impressionado com a fé demonstrada pelo centurião, surpreendido de fato, né? Que nem mesmo o povo da nação de Israel tinha aparecido tanta fé igual, né? Ao voltar para casa, o servo do centurião estava curado. Eu estava em qual milagre, gente? Só um minuto, cara. Pera aí. Esse aqui é o 10º milagre. O 10º milagre, eu já estava ali, gente. 10º milagre. Sobre esse milagre aí da cura do centurião, eu quero citar um texto de Mateus 10:20, que diz: E Jesus disse-lhe, por causa da vossa pequena fé, né, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, né, Jesus achava que um grão de mostarda era o melhor grão da face da terra, na verdade não é, né, é o de morango, né, e dizem que há outro ainda, menor ainda, né, direis que este monte passará daqui para colar, né, ou seja, moverá a montanha de um lado para outro a partir da sua fé, né, e ela passará, e nada vos será impossível, de acordo com a sua fé. Sabe onde eles tiraram isso? Sabe quem tinha o costume de fazer isso? Era o Maomé, minha gente. Maomé, que era seguidor de Jesus Cristo, depois resolve ser, né, um próprio Messias, e aí cria o livro Sunna, né, e ali atrela ao Corão, ao muçulmano, lá a religião deles, né, muçulmana, e aí passa a ser mais um Messias. O Maomé dizia o seguinte: na verdade, essa frase começou com Maomé. No dia que Maomé é o seguinte, toda manhã ele ia à base da montanha para orar, né? Maomé ia todo dia à base da montanha para orar, né? Teve um dia que ele amanheceu meio disposto, talvez de ressaca, né? E não aguentava ir orar, né? Então, um dos seus servos foi questionado por que Maomé não foi até a montanha hoje. Talvez para não dizer a verdade, o servo respondeu: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Referindo-se à fé, né? Ou seja, a fé de Maomé é tão grande que mesmo ele de ressaca, a montanha vem até ele cá, né? A fé imaginária, né? A fé é algo irracional, gente. Então, a partir daí, né?
Vamos ao 11º agora, gente. 11º milagre do Popstar. Espero que dê tempo. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11. Né? Jesus, o mestre dos zumbis, mais uma vez agindo aqui, trazendo zumbis mortos-vivos. Né? O mestre estava próximo à entrada da cidade, acompanhado com os seus discípulos e uma multidão animada. Ei, é Jesus, todo mundo animado. Ei, toca aqui nessa água, Jesus, tô a fim de tomar uma pinga. Tal, o pessoal estava tudo animado ali, né? Quando ao seu encontro veio uma outra multidão com lágrimas nos olhos e dor no coração. Acontece que o filho mais velho de uma viúva estava morto, né? E sendo levado exatamente já para o cemitério. Olha só, o cara já estava indo direto para o cemitério. Ao ver a cena, Jesus foi ao encontro da viúva, e agora mãe enlutada, né? E a consolou. Pediu que ela parasse de chorar. Ela chorava, né, com motivo, né? Sua segunda ordem era ainda mais surpreendente, né? Aí entrou o Popstar de novo, né? Ele se aproximou do jovem morto, tocou, ordenou que voltasse a viver, e de fato aconteceu. Imediatamente o rapaz abriu os olhos e levantou-se, e Jesus o conduziu até a sua mãe, né? Para que ela o abraçasse. É foda, velho. O cara é... Mas só dentro da Bíblia, gente. Isso é tudo fantasia. 12º, Jesus cura mais um endemoniado. Caramba. Mateus 12, 22. Impossibilidades era tudo que esse homem tinha, né? Jesus doidão via demônio em tudo, tal qual seus servos nos dias de hoje. Acho que tipo de erva ele usava, hein? Mas vamos lá, ele via demônio em tudo. Era tudo o que esse homem tinha, né? Impossibilidades. Ele era, olha só, cego, mudo e estava endemoniado. Como é que o cara sabe que o cara cego, mudo, está endemoniado, porra? Só Jesus mesmo, cara, e os crentes, velho. Que vê demônio em tudo. Em tudo o crente tem inimigo. É inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Tropeçou na mesa, é o inimigo. Caralho, é esse doido aqui, esse doido que, né, deu origem a tudo isso. Quando Jesus, né, o encontrou, era uma situação difícil, né? Imagine só, sem visão e sem voz. Como é que esse homem se comunicava? Ele com certeza, né, era incompreendido. O cara era surdo e mudo. Tava puto da vida com alguma coisa, alguma coceira no rabo que não podia coçar, né? Alguma coisa estava acontecendo e Jesus levou aquilo como se fosse demônio, porra. Veja que cara maluco. É igual antigamente, o pessoal tinha epilepsia, caía no chão, começava a babar, é o demônio. Aí chamava o padre para orar, botar a mão em cima e não sei o quê. Caralho, o cara tava tendo uma convulsão. É foda, né, velho? Cacete. Só pra isso que serve a porra da religião. Mas a Bíblia diz, só a Bíblia diz essas merda, né? Quando Jesus o encontrou, ele o curou. E a sua visão foi restaurada e sua voz foi destampada. Curou a visão, também a voz, né? É cego também, né? O cara era cego e mudo. Jesus, acalma a tempestade. 13º milagre. Mateus capítulo 8, versículo 18. Também está em Marcos, está em Lucas, mas... baixou o santo em Jesus nesse milagre, sabe? Ele incorpora divindades, né, das tempestades muito mais antigas até que ele. Shazam, agora Jesus é X-Men. Ele agora é Adab, da Babilônia, Am, árabe, Aplo, etrusco, Assura Kumaraz, indiano, Baal Hadad, sírio, Júpiter romano, Pojon, japonês, Tupã, do Brasil, dos Tupi-Guarani, e também ele é Zeus dos gregos, e mais outras 49 divindades das tempestades. Talvez até tenha mais, né? Só foi essa que eu cataloguei aqui, tá? Então Jesus incorporou essa divindade agora das tempestades, né? De todos os milagres de Jesus, este é um dos mais famosos com toda certeza. E é algo, né, sem precedentes, de fato, é o que o mestre havia convidado, seus discípulos para atravessar o mar da Galileia e passar para o outro lado. Olha, o bicho colocou o pessoal numa enrascada do caralho, né? Durante a travessia, à noite, o vento começou a soprar forte de forma que as ondas se agitavam, né? O barco começou a sofrer grandes situações e os tripulantes também, com exceção de Jesus, né? Ele estava dormindo, o Popstar estava dormindo, né?
né, fico imaginando, né, eu fico imaginando, né, alguém dormindo em meio ao caos, né, em meio a uma possibilidade real de naufrágio. O pessoal tudo puta, ali vendo a hora morrer, né, e o filho da égua do Jesus dormindo, né. Mas olha o que acontece. Intrigado com isso, né, com a displicência de Jesus, né, os discípulos o acordaram com palavras duras. Porra, acorda aí, Jesus, que porra é essa? A gente tá morrendo aqui, porra, e tu aí só de boa? Cacete. Jesus ficou puto, né? Questionaram-se, os apóstolos questionaram se ele realmente, né, se importava com eles. Porra, tu se importa com a gente, cara? A gente viu tu fazer um monte de presepada aí, tu vai deixar a gente se fuder? Contrariado pela forma como que foi acordado, Jesus se levantou e ameaçou dar ordem à natureza, ameaçou e deu ordem à natureza, né? Primeiro ele mandou que o vento ficasse quieto, se aquieta vento, depois foi a vez do mar. Jesus ordenou que o mar se acalmasse e aconteceu segundo as histórias fantasiosas desse livro imaginário. 24º aqui, milagre do tal de Jesus Cristo. A esquizofrenia de Jesus e o prejuízo aos pobres. A cura dos endemoniados de Geraseno, Mateus 8:28. A alma deles era como um teatro do diabo, né? Assim como as igrejas é um teatro do diabo, né? O príncipe das trevas enviou milhares de servos para atormentar estes homens e transformá-los em máquinas de tormentos, e assim foi eficaz. Tudo é alterado quando o tal de Jesus chega. A presença de Jesus de Deus causa estranheza e assombro dos demônios. Jesus ordena que eles fiquem quietos. Pedem então os demônios permissão para entrar em outra casa e pedem para ir para os porcos. Jesus então, sacana, consente que os demônios vão para os porcos. Entraram então na grande manada de porcos e fizeram o que sabem fazer de melhor. Os demônios destruíram por completo, lançando-se no precipício e caindo ao mar. Mas Jesus podia ter dito, não, nos porcos não, os pobres dos animais não. Eu vou mandar vocês para Júpiter, vou mandar para Marte, Vênus, para a Lua, mas nos porcos não. Né? Deu prejuízo ao pobre do dono dos porcos e fudeu com os animais. Né? 15º milagre do popstar da Galileia, Jesus, o X-Men fanfarrão. Só uma observação, né? É um grande um fanfarrão. 15º milagre, a mulher da cura do fluxo de sangue, Mateus 9:20. Enfrentar a multidão, depois de lutar contra a fraqueza física e suportar golpes da multidão, ela finalmente consegue, né, o que tanto queria, tocar no popstar da Galileia, Jesus Cristo. Quando Jesus percebe que no meio de tantas mãos e abraços, né, e empurrões, né, que alguém havia acessado o seu poder divino, ele parou tudo. Alguém tocou em mim, todo mundo tocando nele, alguém tocou em mim. Sabe-se lá onde foi, né? Então o mestre assumiu o controle. Os discípulos questionaram sua sensibilidade. Jesus, mas como assim? Estão te tocando em tudo que é canto, cara. Como assim tu percebeu uma pessoa especial, né? Mas como assim, né? São tantos toques, disse os apóstolos, né? Jesus retrucou: senti o poder saindo de mim. A mulher percebeu que era por causa dela, né? Que estava acontecendo aquilo. E então se apresentou. Emocionado e feliz, o Senhor Jesus a chamou de filha e deixou claro que sua cura era resultado de sua fé. Foda, velho. Popstar é foda. Depois essa mesma mulher aí foi atropelada por uma biga e morreu uma semana depois. Aí é brincadeira, né? Se porra cura, mas não deixa a cura para a humanidade para ninguém nunca mais morrer, né? 16º milagre, a ressurreição da filha de Jairo, Mateus 9:18, né? Jesus é o mestre dos magos, dos zumbis, transforma mais uma vez, mais um, teve a vida ou morte transformada, né? Ou glória, né? O pedido era de um pai desesperado que estava prestes a perder o seu filho, né? A sua filha, né? Para a morte, né? A sua filha doente para a morte. Comovido pela situação, o Senhor se dirigiu até a casa de Jairo, mas foi atrasado pela multidão. Vendo a aflição de Jairo, Jesus encoraja a não duvidar, né? E lhe faz um pedido: crê, apenas crê. Em seguida, o autor da vida, o tal de Jesus, diz que a menina não está morta, mas apenas dormindo. E as pessoas que foram ao outro extremo, delicadas, começaram a rir de Jesus, porque tinha certeza que a menina estava morta. Com isso, ele mandou que todos saíssem e ficassem apenas com ela, Pedro e João.
né? Quando estavam a sós, Jesus orou pela menina e ordenou que a menina ficasse de pé. Imediatamente a menina atendeu a ordem de Jesus e também virou uma morto-viva ressuscitada. 17º milagre de Jesus, a cura dos 2 cegos, Mateus 9, 27. Jesus deu a visão a alguns cegos somente para fechar os olhos de todos os cristãos. 2,7 bilhões de cristãos ao redor da terra. O 17º milagre de Jesus envolve sua percepção dos cegos, o que seguiam gritando evidentemente misericórdia e clamando por Jesus, filho de Davi. Eles causaram um verdadeiro rebuliço no lugar. A verdade é que seguiam Jesus até a casa dele, né? A insistência deles chamou a atenção do mestre. Por isso, ele perguntou se eles acreditavam que ele era capaz de fazer isso. Os cegos, né, consentiram que sim, você é capaz de fazer. Então, sim, nós cremos, né? Então, Jesus asseverou que acontecesse ordenou que acontecesse tal como eles acreditavam. E tocando-lhe os olhos, imediatamente voltaram a enxergar. 18º milagre, o tal o lesado do Jesus repete as mesmas curas, porque não ordena que todos os mudos, surdos, cegos, endemoniados sejam curados, e todos no mundo inteiro, né? Ou melhor, curar todas as doenças, diabetes, câncer e etc. Né? 18º, Jesus cura o mudo. Deixa eu mostrar o texto, gente, o mudo e endemoniado, Mateus 9, 32. Endemoniado e mudo, sua vida era em silêncio, oprimido, né? Oprimido pelas trevas e com centenas de obstáculos entre a vida normal, entre a vida e a vida normal, né? Ele chegou à presença de Jesus com uma identidade completamente desfigurada, né? Quando o Senhor, Jesus apresentou o espírito maligno, o homem voltou a falar, né? Repreendeu o espírito maligno, o homem voltou a falar. Com a mente e a alma liberta, agora ele pôde expressar o que sentia. Ele agora era uma voz audível, não mais um grito sufocado. Jesus só cura essas porcarias, né? A primeira multiplicação de pães, Mateus capítulo 14, versículo 14, né? Jesus é a estrela da manhã, né? Multiplica as comidas agora, né? Estrela da manhã, que é a estrela d'alva, Lúcifer, né? Portador da luz. Estou falando de uma primeira multiplicação de pães e peixes. As pessoas estavam com o Senhor em uma longa jornada de ensino e a comida acabou. Percebendo a escassez e os perigos que uma longa jornada de fome, né, o traria, onde haviam crianças e idosos, quero colocar em risco, né? Jesus assumiu a responsabilidade e repartiu com os discípulos a responsabilidade. Dado o necessário tempo, Jesus perguntou quantos pães eles tinham da multidão. Né? Uma única coisa que apareceu foram 5 pães e 2 peixinhos, né? O Senhor tomou os pães e os peixes e deu graças ao Senhor, Deus, o seu Pai. Após a sua oração, os pães e os peixes foram entregues aos apóstolos e estes à multidão, e foram de forma que cerca de 20 mil pessoas comeram naquele dia, até que satisfeito. Quando todos os haviam comido, os discípulos os recolheram as sobras e sobraram 12 cestos cheios de pães. Milagre 20, né? Não vai dar tempo não. Jesus anda sobre as águas, Mateus 14. Mais uma vez, isso aí refere o Jesus largato, né? Basílicos Jesus. Tá caramba. Queria que ele desse um milagre de todo que estivesse morrendo afogado, poder andar sobre a água também. Mais uma vez no mar, nesta ocasião, o Senhor orientou que os discípulos deviam atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. E em seguida, ele iria depois. Ele iria em seguida. Quando anoiteceu, o vento começou a soprar. De novo, a mesma merda. Jesus burro pra cacete. Botou o povo numa enrascada de novo, só para provar seu milagre. Quando aconteceu, o vento começou a soprar forte e as águas ficaram agitadas mais uma vez. Após cerca de 6 quilômetros de navegações difíceis, os discípulos de Jesus perceberam que havia alguém andando sobre as águas. Com a visão bagunçada pelo medo, à noite e turbulência, eles gritavam com medo, imaginando que se tratava de um fantasma. Vendo o alvoroço, o personagem misterioso identificou-se. Era Jesus, o filho do Deus popstar, né? Era o popstar. Quando ouviu, né, de quem se tratava, Simão Pedro o desafiou. Pedro disse que se fosse Jesus mesmo, ele seria capaz de fazê-lo ele andar também sobre as águas. Desafio aceito, o Senhor autorizou que Pedro andasse. Pedro também andou, somente que afogou-se. E aí ele jogou a culpa em quem?
na fé de Pedro. É isso que eles fazem. 21º milagre, a cura da filha de Canané, a cura da filha da Cananeia. Mateus capítulo 15, versículo 21. Gente, se o vídeo parar, eu vou continuar, eu vou lançar a segunda parte desse vídeo, tá? Me acelerei e não deu tempo, né, gente? Parei até de chamar algum... Porque até o YouTube não tá monetizando, porque eu tô metendo um cacete nesses filhos de uma égua mesmo. Então vamos ao primeiro, né? 21º milagre do tal de Jesus. A cura da filha de Cananeia. Mateus 15, 21. O falastrão Jesus tomou uma lição. Nessa ele tomou, hein? Tomou Jesus, tá? Uma mãe cananeia veio clamando por trás de Jesus e dos seus discípulos no caminho. Ela gritava, implorando a ajuda do filho de Davi, porque sua filha estava doente. A mulher veio implorando, né? Incomodados com o barulho, os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram que ele, né, resolvesse aquilo, mandando que a mulher fosse embora. Ó, Jesus, manda essa mulher embora, sabe? Ela nem é das nossas. Foi quando o mestre parou, o tal Jesus, o mestre parou, o teu mestre, xenófobo. Vou mostrar aqui que ele é xenófobo. E se virou para a mulher e lhe disse que não havia sido enviado para pessoas de outras nações. Sabe o que é isso? Xenofobia. Teu Jesus era xenófobo, porra, né? Não havia sido enviado para pessoas de outras nações, mas para o povo de Israel, o povo eleito, escolhido, não é? Por que os romanos inventaram isso? Para os judeus seguir, por isso que era lá,